Pessoal, é muito triste quando alguém nos decepciona, né. É frustrante, às vezes é revoltante até, mas sim, é assim. Quem nunca teve um desprazer assim, seja no âmbito familiar, no âmbito amoroso, no trabalho, enfim, alguém pisou na bola, você falou: "Opa, eu acreditei tanto em você, você foi fazer isso comigo, então perdeu a credibilidade". Hum? Para a gente continuar falando sobre isso, eu preciso pedir o seguinte para você ainda que não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Sugira temas para a gente conversar aqui, para trocar ideias. Divulgue essa ideia, a ideia desse canal nas suas redes sociais, com seus amigos. Não custa, né? Nos dê esse apoio. Quando alguém quebra expectativas, o que que é expectativa? Expectativa está relacionada àquilo que a gente espera do outro, a gente estabelece uma coisa, assim, muito interessante, a gente projeta, obviamente, projeta para o futuro, não é, projeta nessa pessoa algo interessante. "Olha, eu acredito nela, essa pessoa é confiável, então ela estará do meu lado sempre". Porque aquela coisa de confiar desconfiando, para mim é o papo mais furado que existe. Você confia ou não confia? "Não, eu confio em você, mas desconfiando". Então espera aí, não é a coisa não é assim. A nossa tendência, sim, é confiar naquelas pessoas quando elas demonstram que são pessoas confiáveis, naturalmente. Todavia, quando a gente é decepcionado, o impacto emocional é muito grande. Isso cria receio da gente, viver outro prejuízo afetivo ou moral. Por isso, eu vou julgar na retranca. Por isso, eu vou dar um passo atrás. Eu vou sempre andar com o pé atrás, melhor dizendo. E as relações futuras acabam sendo afetadas naturalmente, mesmo quando não há risco ideal, porque a gente já cria essa imagem. É claro que a confiança em si ela não desaparece de um todo, mas ela fica lá no cantinho, fica mascarada, ela retrai, né? Enquanto ela tenta recuperar essa estabilidade interna. Claro que essa recuperação vai demandar um certo tempo, né? E a decepção em relacionamento, pessoal, traz consequências negativas variadas, como, por exemplo, mágoas, quebra de confiança, medo de envolver romanticamente, medo de fazer novos amigos, perda da admiração pela pessoa, convivência insuportável, entre outras tantas. E aqui acontece uma coisa terrível, que é a generalização. Se o rapaz teve uma decepção muito grande com a moça, ele vai dizer o seguinte: "Olha, toda mulher é a mesma coisa. Todo homem é a mesma coisa". A gente ouve isso o tempo todo. Essa generalização era muito perigosa, preconceituosa. Ah, Nelson Carneiro, salvo engano, ele dizia que toda unanimidade é burra. Nelson Carneiro não. É um dramaturgo, ele é pernambucano, viveu no Rio de Janeiro muitos anos. Nelson Rodrigues, desculpem, Nelson Rodrigues dizia: "Toda unanimidade é burra". E eu gosto dessa expressão, porque ela é preocupante. Todo mundo é igual, todas as mulheres são iguais, todas as pessoas de cidade grande são iguais, todas as pessoas da cidade pequena são iguais. Isso é mentira, isso é mentira. E as pessoas que sofrem uma decepção por essa quebra de confiança tendem a fazer isso. Isso, é claro que não é interessante, isso não faz nenhum sentido, mas é como se a gente colocasse ali uma moldura, uma carapuça para não, ah, carapuça no sentido de moldura, tá, pessoal? No sentido de se precaver. É claro que viver com esse temor não é nem agradável e nem, tampouco saudável, não é? Por quê? A pessoa que fica esse comportamento esquivo, ele vai ficar
Isso vai gerar uma ansiedade muito grande. Eu não vou cair nessa mais. Então sempre haverá um pré-julgamento negativo nesse sentido. Algumas dicas interessantes, por exemplo, dê tempo. Aquilo que a gente fala é verdade, dá tempo ao tempo. Tá bom. Se eu fui ingênuo ou não, a pessoa me decepcionou, eu caí, eu olha, tudo bem, você fica na sua, me deixa na minha e tal, que negócio, e eu vou, ficar mais atento em avaliar melhor as pessoas, escolher aquelas, com quem me relacionar. Uma outra coisa, um pecado gravíssimo, é idealizar as pessoas. Não idealize. Essa pessoa deve ser um deus, deve ser uma deusa, e coloca lá em cima e tal, esse negócio, as possibilidade de um pequeno deslize, fala: "Opa, não é tão coisa tão grande assim nada, tô decepcionado". Então não idealize, isso é terrível, não é nada interessante. Aproveite cada pequeno progresso da relação, tente entender a reação ou as reações das pessoas, porque a partir daí você vai formando juízo de valor, não é um juízo prévio, daí o pré-juízo é analisar a pessoa: "Opa, ela não é tão perfeita assim, então eu vou ficar atento aqui, porque a próxima vez que essa pessoa pisar na bola, né, eu vou, entender melhor". E sobretudo, pessoal, aprenda com os erros, aprenda com os erros. Onde é que eu errei? Eu fui bobinho em demasia? Eu acreditei porque é uma pessoa bonita, ou porque o sorriso, ou porque, sei lá, simplesmente me pareceu ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa gente boa. A gente precisa entender essas coisas, não é? Porque a decepção, ela é inevitável, não resta a menor dúvida. A intensidade com que nós nos decepcionamos, aí é que são elas, é que a gente precisa ficar atento. E ficarmos atentos para não sofrer tanto. Tudo bem? Valeu? Se valeu, deixa o seu joinha, e não se esqueça de acionar o sininho para você receber informações sempre às segundas, quartas e sextas. Um abraço e até lá. Se inscreva no nosso canal. Tchau.